O Peru é um dos países mais incríveis, não só da América do Sul, mas de todo o mundo, tanto pela sua história como pela sua natureza e cultura. O país possui o lago navegável mais alto do mundo, os picos mais altos dos Andes e está localizado no Trópico Andino. O sistema fluvial da Amazônia, que atravessa o país, se junta às montanhas, desertos, costa e selva, criando uma paisagem diversificada e impressionante. Nos imponentes Andes, encontramos tesouros como Machu Picchu e os misteriosos geóglifos de Nazca. Além disso, o Peru abriga alguns dos cânions mais profundos do mundo, sítios arqueológicos e cidades coloniais, compondo um patrimônio histórico e natural de valor inestimável. Localizado no oeste da América do Sul, o Peru faz fronteira ao norte com o Equador e a Colômbia, a leste com o Brasil e a Bolívia, ao sul com o Chile e a oeste com o Oceano Pacífico. Com uma extensão territorial de mais de 1.200.000 km² e abrigando uma população de aproximadamente 33 milhões de habitantes, o Peru é o terceiro maior país da América Latina e um dos 20 maiores do mundo em termos de área. No entanto, devido sua posição geográfica no Círculo de Fogo do Pacífico, torna o território peruano suscetível a fenômenos naturais como terremotos e tsunamis. Além disso, o país apresenta uma grande diversidade climática, o que ocorre devido à influência da corrente marítima fria, conhecida como corrente de Humboldt, da altitude e também do relevo, em especial da Cordilheira dos Andes. Atualmente, o Peru se destaca como a nação com a maior diversidade cultural e linguística da região. Estima-se que 55 povos indígenas habitam o território peruano, cada um com sua língua original, somando um total de 47 línguas nativas. Essa riqueza cultural se espalha pelas montanhas dos Andes, pela exuberante floresta amazônica e pelas regiões costeiras, abrangendo cerca de 5 milhões de pessoas. O país é dividido em 26 distritos eleitorais de nível regional, 24 departamentos e 2 províncias com regimes especiais. Uma delas é a Província Constitucional de Callao e a outra é a Província de Lima. Lima, a capital, é a maior e a mais importante cidade do país, com mais de 11 milhões de habitantes em sua região metropolitana, representando aproximadamente 32% da população do país. A cidade tem uma história que remonta a milênios, com vestígios de assentamentos humanos datando de 5.000 anos antes de Cristo. Durante a era pré-colombiana, Lima era o lar da civilização Caral, contemporânea dos egípcios e babilônios. Fundada em 18 de janeiro de 1535 por Francisco Pizarro, a cidade viu o surgimento de muitos edifícios históricos e importantes instituições culturais, como a Universidade Nacional Maior de São Marcos, a mais antiga da América do Sul. Hoje, seu centro histórico é patrimônio cultural da humanidade. São mais de 600 monumentos importantes presentes apenas no Convento de São Francisco, declarado também Patrimônio da Humanidade. Da mesma forma, a cidade possui numerosos espaços culturais, museus e galerias de arte. A capital peruana é repleta de lugares fascinantes que surpreendem seus visitantes. Entre eles, se destaca o calçadão de Miraflores, o Parque do Amor, o Shopping Larcomar e renomados restaurantes como La Rosa Náutica. Já o charmoso distrito histórico de Barranco, uma região boêmia, habitada por inúmeros artistas, fotógrafos e escritores, oferece atrações como a icônica Ponte dos Suspiros, inspirada na famosa Ponte de Veneza. Em Miraflores, ergue-se a imponente Huaca Pucllana, uma pirâmide de adobe construída pela cultura Lima entre os anos 200 e 700 depois de Cristo. Mais do que um monumento, este local era um centro administrativo, religioso e cerimonial. No distrito de San Isidro, a Huaca Hualamarca revela seus segredos. Estima-se que sua construção tenha se iniciado por volta do ano 200 a.C. Com sua pirâmide de barro e outros recintos, o local é uma oportunidade única de se conectar com o passado e imaginar os rituais e celebrações que ali se realizavam. Arequipa, a segunda maior cidade do Peru, é um tesouro histórico e cultural aninhado no coração dos Andes. Localizada a mais de 2.300 metros de altitude, entre montanhas nevadas e um vale fértil, a cidade foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A cidade se destaca por sua localização estratégica, que a tornou um importante centro comercial no sul do Peru.
Durante a época colonial, a cidade desempenhou um papel crucial nas rotas que conectavam as minas de prata bolivianas à costa, assim como na Rota da Lã, impulsionando seu desenvolvimento e prosperidade. O grande diferencial de Arequipa é sua arquitetura colonial, que lhe rendeu o apelido de Cidade Branca. Ao contrário de outras cidades coloniais peruanas que utilizavam tijolos de barro, Arequipa ergueu seus monumentos com silar, uma rocha vulcânica branca extraída das pedreiras próximas. Essa pedra vulcânica, quando banhada pela luz do sol, irradia um brilho único, conferindo à cidade uma beleza inigualável. O Lago Titicaca, a 3.820 metros acima do nível do mar, é o maior lago da América do Sul e o lago navegável mais alto do mundo. O lago é lar de diversas comunidades indígenas, como os Urus e os Taquilênios, que preservam suas tradições ancestrais e costumes únicos. Os Urus, por exemplo, são famosos por suas ilhas flutuantes feitas de totora, uma planta aquática abundante na região. Já os Taquilênios são conhecidos por sua habilidade na tecelagem manual, utilizando técnicas passadas de geração em geração. Nos Andes peruanos, floresceu o Império Inca, uma civilização que atingiu seu apogeu nos séculos XV e XVI. Segundo a mitologia inca, o Titicaca foi o local de nascimento de Manco Cápac e Mama Ocllo, os fundadores do Império Inca. A lenda narra que os dois irmãos emergiram das profundezas do lago para iniciar sua jornada em busca da Terra Prometida, onde fundariam Cusco, a capital do Império. Cusco, o berço e antiga capital da civilização inca, está situado no sudeste do Peru, nas encostas orientais da Cordilheira dos Andes. Fundada no século XII, a cidade era o centro político, religioso e administrativo do Império Inca. Reconhecido como um dos centros mais importantes do vice-reino do Peru, Cusco é repleto de edifícios emblemáticos e foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1983. Embora o Império Inca tenha sucumbido à conquista espanhola no século XVI, a herança de Cusco permanece viva. A imponente Catedral Basílica de Cusco, erguida sobre as ruínas de um antigo templo inca, ostenta uma mistura única de estilos arquitetônicos, simbolizando a fusão de culturas que marcou a história da cidade. Hoje, Cusco é uma cidade com cerca de 500 mil de habitantes e serve como a porta de entrada para milhões de turistas, arqueólogos e estudiosos interessados na cultura inca. O nome Cusco em Quíchua significa umbigo ou centro, referindo-se à cidade como o ponto de origem de todas as estradas que conectavam o vasto Império Inca. O Vale Sagrado, também conhecido como Vilcamayu, se estende por 80 quilômetros ao longo do rio Urubamba, nos Andes peruanos, a nordeste de Cusco. Para os incas, o Vale Sagrado era conhecido como Vale da Felicidade devido à sua fertilidade, clima ameno e abundância de recursos naturais. Em meio a paisagens andinas, sítios arqueológicos grandiosos se erguem como testemunhas de uma civilização engenhosa e visionária. Pisac, a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, encanta com suas ruínas incas e um mercado indígena vibrante, onde cores e aromas se misturam em uma sinfonia cultural. Seguindo o curso do rio Urubamba, encontramos Ollantaytambo, uma cidadela inca impecável que muitos consideram a segunda Machu Picchu. Suas construções colossais, esculpidas nas encostas das montanhas, desafiam a imaginação e revelam a maestria da arquitetura inca. Já em Choquequirao, as minas de sal rosa, esculpidas pelos incas, revelam a engenhosidade dessa civilização em aproveitar os recursos naturais. As plataformas circulares de Morai, por sua vez, intrigam os visitantes com seu papel como centro de pesquisas agropecuárias, demonstrando o conhecimento avançado dos incas em técnicas agrícolas. Machu Picchu, situada a 2.430 metros acima do nível do mar, é considerada a joia do Vale Sagrado. Construída antes do século XV, este tesouro arqueológico, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e uma das 7 maravilhas do mundo moderno, fascina os visitantes com sua grandiosidade, beleza natural e enigmas históricos. Embora o propósito exato de Machu Picchu ainda seja um enigma para os historiadores, muitos acreditam que ela serviu como refúgio para o imperador Pachacutec e sua família. A grandiosidade das construções, a organização impecável e a localização estratégica indicam a importância que este local ocupava no Império Inca. No coração dos Andes peruanos, a cerca de 100 quilômetros a sudeste de Cusco,
ergue-se um tesouro natural que desafia a imaginação. A Montanha das Sete Cores, também conhecida como Vinicunca ou Montanha Arco-Íris. A impressionante altitude de 5.200 metros acima do nível do mar serve como pedestal para um espetáculo de cores que encanta e intriga visitantes do mundo todo. Ao contrário das montanhas que comumente dominam a paisagem, Vinicunca se destaca por sua beleza multicolorida. Faixas de rosa, vermelho, branco, lavanda, verde e amarelo se entrelaçam na encosta da montanha, criando um efeito hipnotizante que parece um arco-íris esculpido na rocha. Essa paleta de cores é resultado da rica composição mineral da região. Arenito rosa, lama de argila vermelha, lodo branco, argila lavanda e óxido de cobre verde e limão se combinam em camadas distintas, criando o efeito único. Desde 1994, as enigmáticas linhas de Nazca ostentam o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Traçadas há mais de 1000 anos pela civilização Nazca, essas linhas gigantescas, algumas com quilômetros de extensão, continuam a desafiar explicações científicas, alimentando o fascínio e a curiosidade de pessoas do mundo inteiro. As linhas de Nazca se distinguem por suas formas geométricas perfeitas, representando desde animais e plantas até figuras abstratas. Essa precisão matemática, aliada à grandiosidade da escala, torna o enigma ainda mais intrigante. As dunas de Cerro Blanco, localizadas a leste da cidade de Nazca, são um espetáculo da natureza. Com 1.176 metros de altura, elas se destacam como as dunas mais altas do mundo, atraindo aventureiros para a prática de sandboard e outras atividades ao ar livre. A escalada de Cerro Blanco é uma experiência única que exige preparo físico e espírito aventureiro. A subida íngreme pode ser desafiadora, mas a recompensa é inigualável. A vista panorâmica do deserto de Nazca, a partir do cume, é simplesmente espetacular. As dunas de Cerro Blanco é considerada uma das maiores maravilhas naturais do mundo. A Cordilheira Branca é uma das cadeias de montanhas mais belas do mundo, que nasce através de picos nevados, lagunas cristalinas e vales exuberantes. Ela está localizada no norte do Peru, a 400 quilômetros de Lima, e é, atualmente, um dos destinos mais cobiçados por trekkers e aventureiros que curtem viver nas alturas. A elevada altitude é uma das principais características da Cordilheira Branca. Ao longo dos seus 180 quilômetros de extensão, são mais de 30 montanhas que ultrapassam os 6.000 metros de altitude. A maior delas, Huascarán, chega a medir 6.700 metros, sendo considerada o ponto mais alto de todo o Peru. O país é incrivelmente diversificado, com destaque para os cânions impressionantes da região montanhosa da Serra do Sul. O Cânion do Colca, com mais de 70 quilômetros de extensão, é espetacular, oferecendo vistas incríveis de condores andinos que giram sobre os 3.140 metros de profundidade. As paisagens vão desde estepes áridas e terraços escalonados, até penhascos e picos íngremes. Se você busca um mergulho ainda mais profundo na grandiosidade dos Andes, o Cânion de Cotahuasi te espera. Esculpido pelo incansável trabalho do rio Cotahuasi ao longo de milhares de anos, este cânion ostenta 3.354 metros de profundidade, superando até mesmo o Grand Canyon do Colorado. Além das paisagens deslumbrantes, o Peru é conhecido como a Terra da Batata. O país é considerado o centro de origem e diversidade da batata, com mais de 8.000 variedades nativas cultivadas em diferentes regiões do país. As batatas peruanas vêm em diferentes tamanhos, cores e formas, com algumas delas resistindo melhor ao frio e à seca. A culinária peruana é uma verdadeira joia, destacando-se como uma das grandes cozinhas do mundo. Apesar do ceviche ser o prato peruano mais conhecido, o país tem cerca de 500 pratos típicos. Isso se dá devido a influências africana, espanhola, chinesa, italiana, japonesa, francesa, entre outras nacionalidades. Além disso, a geografia do país também ajuda, pois há uma boa qualidade tanto na agricultura quanto fartura do mar e de carnes. Mas falando do ceviche, o prato é tão importante que já foi declarado parte do Patrimônio Nacional do Peru. Feito basicamente de peixes, frutos do mar e temperos marinados em um suco cítrico, fala-se que o prato teve origem há cerca de 2.000 anos, com a civilização Moche. Outro prato notável é o lomo saltado, uma fusão da cozinha crioula peruana com a influência oriental da cultura chinesa.
O Peru vai além da sua rica gastronomia. É aqui, nos Andes peruanos, que nasce o Rio Amazonas, um gigante que serpenteia por mais de 6.000 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. Em sua jornada, o rio banha cidades como Pucallpa e Iquitos, esta última se destacando por sua arquitetura mista, que combina cabanas tradicionais com estruturas modernas. Iquitos ostenta um título único. É a maior cidade sem acesso por estrada do mundo. A Amazônia peruana representa 13% da floresta amazônica global, abrigando 60% das espécies de animais do país. Esta região, responsável por 6% do oxigênio mundial, pode ser acessada a partir de Puerto Maldonado, a capital da floresta amazônica meridional. Para os amantes da natureza, o Peru oferece destinos únicos como a Reserva Nacional de Tambopata e a Biosfera de Manu. Nesta última, você poderá vivenciar uma aventura inesquecível, explorando uma variedade de ecossistemas e se conectando com a rica biodiversidade da Amazônia. A oportunidade de conhecer comunidades indígenas e aprender sobre seus costumes é um dos grandes atrativos da região. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.